Você está vendo na tela aí um dos maiores guerreiros do Estado brasileiro, que é o Girão, né? O Girão que se mantém firme e forte na oposição no Brasil, apesar, sim, meus amigos, da desistência de muitos, da vira-casaca de muitos. Eu quero aqui, em nome de todo o público do nosso canal, agradecer o empenho do Girão em trabalhar em favor desses milhões de brasileiros, que não são esses aqui, né, do Data Lula. Não. Eles insistem em dizer que o Brasil é majoritariamente conivente com esta nova situação que nós estamos vivendo. Vejam só vocês, hein? O Datafolha continua firme e forte, meu amigo, plantado na sua trincheira, dizendo 30% do povo brasileiro afirma ser petista e 22% bolsonarista. É mole? Tá aqui um gráfico, ó, inacreditável. Esse gráfico saiu agora há pouco aqui no G1, né? E foi só o presidente Bolsonaro voltar para o Brasil que rapidinho, né, eles colocaram aqui como que se a popularidade do homem fosse ruim. Mas não é sobre isso que nós vamos falar, não. Nós vamos trazer aqui uma entrevista muito boa do Eduardo Girão falando sobre a poderosa e importantíssima CPMI do dia 8 de janeiro. Como é que fica? O Rodrigo Pacheco viajou, foi para a China, né? Foi para a China, largou aqui o Brasil, mas a coisa segue firme. O pesadelo do Barba segue firme e forte. Vamos ouvir o que o Girão tem a nos dizer. E o consórcio? O consórcio está divulgando que o Brasil é mais petista do que nunca, será? Olha, Paulo, inclusive na sessão que nós tivemos há pouco no Senado Federal, terminou há cerca de 30 minutos, isso foi perguntado ao presidente Rodrigo Pacheco como é que ficaria a CPMI no caso da viagem dele. Ele não confirmou a viagem, deixou ainda no mistério, né, mas disse que se porventura fosse viajar, iria tão logo retornar, se colocar em pauta na semana seguinte. Só que essa sessão não pode mais ser adiada, né? Inclusive, o próprio presidente Rodrigo Pacheco fez um vídeo comigo e com o senador Cleitinho, até postei há pouco nas redes sociais, há cerca de 3 semanas, se comprometendo a colocar em pauta entre o dia 11 e o dia 14 de abril a leitura, né, a abertura dos trabalhos, porque nós estamos há 4 meses, já desde o início do ano, e não tivemos a abertura dos trabalhos no Congresso Nacional. Eu fico me perguntando, Paula, e você que está nos assistindo no Oeste Sem Filtro, que tanto medo é esse? Que tanto pavor é esse que o governo e seus aliados têm com relação a essa CPMI? Porque é a primeira vez que eu vejo, né, alguém que se diz vítima, que é o governo Lula, que desde o primeiro momento, depois do dia 8, se colocou como vítima, seria um golpe, não quer a investigação. Parlamentares estão denunciando oferecimento aí de milhões e milhões de reais, que já não é mais o orçamento secreto, que o Lula sempre combateu, é um super secreto, né, orçamento, e a gente percebe aí que o governo está fugindo como quem foge de uma cruz com relação a essa CPMI. Só que a canoa está furada. A canoa já está muito clara que está furada. Quanto mais se tiram assinaturas, né, como a água entrando dentro de uma canoa furada, mais entram assinaturas novas, né? Então o governo já viu que não é por aí. Eles estão no checkmate, né? Não sabem o que fazer e vão adiando. Só que agora, em vez de uma CPMI, serão 2 que a oposição está dando de presente para o povo brasileiro nessa próxima sessão do Congresso. Olha só, hein? 2 CPMIs que estão tirando o sono do Barba, e eu continuo com a informação, não sai daí.
Por diversas vezes eu me lembro de quando eu ficava me perguntando se eu tivesse apenas uma oportunidade para poder sair dessa CLT, deixar de ser empregado, porque coisa tenebrosa é você trabalhar em um lugar que você não é reconhecido, não é? Dedica lá 8, 10, 12 horas por dia e no final do mês o salário, como diria o humorista. E não adianta ficar falando mal do patrão, não. A oportunidade, quando ela aparece, você tem que aproveitar. No primeiro link da descrição aqui, eu estou convidando você para trabalhar comigo. É isso mesmo. Eu vou apresentar para você uma oportunidade de trabalho. Não é moleza não, hein? Só se você é disposto ao trabalho ou conhece alguém, você tá vendo, tá se esforçando tanto, parece que não vai, manda esse vídeo para essa pessoa, para ela vir conhecer essa ideia, trabalhar, você fazer uma renda entre 2 e 7 mil reais por mês, trabalhando, dedicando algumas horas do seu dia. Não precisa parar o que você está fazendo, depois você vê se compensa continuar na CLT ou continuar investindo tempo em um trabalho ao qual quanto mais você aprende, quanto mais você se dedica, mais você ganha. Primeiro link aqui da descrição, não perca tempo, corre lá. O Eduardo Girão está trazendo uma novidade top para o povo brasileiro em meio a tanta confusão, em meio à PGR, mandando arquivar a denúncia contra o Arthur Lira por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o Pacheco que viajou com Lula, né, com Barba aí para fora do Brasil para tentar atrapalhar a questão da CPMI, um monte de vendilhões, né, que estão retirando suas assinaturas da CPMI, mas como disse o Girão, não está adiantando nada. A Globo mostrando, através do tardo Datafolha, né, de que o povo brasileiro é mais petista do que nunca, né, tentando trazer uma cortina de fumaça da volta do Bolsonaro para o Brasil. Muita coisa acontecendo, minha gente, muita coisa acontecendo e o Girão trazendo boas notícias ao povo brasileiro. Vamos continuar ouvindo. Só que a canoa está furada. A canoa já está muito clara que está furada. Quanto mais se tiram assinaturas, né, como a água entrando dentro de uma canoa furada, mais entram assinaturas novas, né? Então o governo já viu que não é por aí. Eles estão num checkmate, né? Não sabem o que fazer e vão adiando. Só que agora, em vez de uma CPMI, serão duas que a oposição está dando de presente para o povo brasileiro nessa próxima sessão do Congresso. Eu tenho uma informação quente aqui para vocês, que já são 34 senadores, ou seja, um número mais que suficiente, 7 a mais do que o necessário, e 90 deputados, ainda precisamos correr com os deputados federais, porque precisamos de 171, para abrirmos aí, para termos um número suficiente para leitura, nessa mesma sessão do Congresso, de mais uma CPMI, só que é do crime organizado, né? Ou seja, dois anseios legítimos da população brasileira, que, como você bem colocou, Paula, e o senador decano Espiridião Amin, a quem eu muito respeito, se o Rodrigo Pacheco resolver embarcar nessa comitiva do Lula para a China, que ele autorize o vice-presidente do Congresso, que é um deputado da Câmara, que ele possa fazer, eu acho que é o Marcos Pereira, que ele possa fazer essa leitura, essa abertura, até porque os vetos, tanto do presidente Bolsonaro como do presidente Lula, já nessas duas gestões, estão trancando a pauta. Ou seja, não tem mais como adiar. Então, a gente espera que se defina logo essa questão no dia 11 de abril. O senador, mas o vice-presidente pode presidir a sessão de ofício ou ele precisaria de autorização do presidente Rodrigo Pacheco? Olha, eu vejo assim, que essa questão da formalidade, né, se é o presidente Rodrigo Pacheco que tem que abrir ou não, se tem vice-presidente, é para isso que existe vice-presidente. Eu acho que o Rodrigo Pacheco
deveria marcar essa reunião, confirmar a data que ele já tinha se comprometido com senadores e com deputados federais, que foi uma comitiva de deputados também cobrar ele sobre a CPMI do dia 8 de janeiro. E ele, como presidente, já que não estará no Brasil, embora ele não tenha confirmado essa informação, que ele possa delegar a seu primeiro vice-presidente, o deputado Marcos Pereira, que faça a sessão do Congresso e, pelo menos, a gente possa avaliar essas duas leituras, se Deus quiser, duas CPMIs e os vetos tanto do governo anterior como do atual governo, que eu repito, estão trancando a pauta do Congresso Nacional. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Senador Girão, prazer conversar com o senhor mais uma vez. E eu queria saber o seguinte: entre essas medidas provisórias que precisam ser aprovadas, está a que amplia o número de ministérios, estou certo? Quando é que ela vence? Se não for votada, o governo vai ter que fechar os ministérios, fingir que fecha, alguma coisa será feita. O que vai acontecer? Quando é que vence o prazo para a votação dessa medida provisória? Olha, Augusto, o prazer é todo meu. É aquela velha história. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. No Senado Federal, você pode ter certeza que o governo Lula, infelizmente, ele tem a maioria. Na Câmara dos Deputados, já não é essa a realidade. Existe um equilíbrio maior. Daí, a importância de ser CPMI e não CPI. Se for CPI, lá no Senado, vai acontecer o que a gente viu, aquele festival, né, politiqueiro que aconteceu durante a CPI da pandemia em 2021. Né? Então, com relação a essa medida provisória específica do aumento dos ministérios, né, vamos dizer assim, para acomodar o toma lá da cá, barganha política, a cooptação, que é o que esse governo do PT sabe fazer, né? Eu sou de um estado administrado pelo PT e eles estão fazendo a mesma coisa lá, aumentando o número de secretarias, né? E isso aí realmente é um assinte quando a gente vê a saúde, a segurança em frangalhos, não apenas no meu estado, mas, sobretudo, no país, com esses ataques que a gente tem visto do crime organizado no Rio Grande do Norte, né? E com tantas ilações, com tantas situações aí nos outros estados brasileiros. Com relação à data específica do término dessa medida provisória, do prazo da validade dela, eu posso te confirmar até o final da entrevista, mas está bem próximo, realmente, do encerramento, né, de vencer. Agora, vetos presidenciais já estão travando a pauta. Vetos que a gente precisa, dentro do governo Bolsonaro como do governo Lula, saber se vamos manter ou se vamos derrubar. Mas essa informação eu te dou daqui a pouco.